Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda, né, à nossa segunda aula de banco de dados. E aí a gente vai continuar daquele ponto que a gente terminou de ver na última aula. Bom, então a gente falou bastante sobre esse terceiro elemento, né, que era o conhecimento, né, advindo da informação que foi proveniente do processamento dos dados, tá bom? Como esse conhecimento é importante na nossa área de TI. Vou aproveitar para falar agora, né, o que eu não disse no começo da nossa aula. A nossa área de TI, ela é extremamente importante e a cada dia que passa o pessoal tem se conscientizado mais sobre isso, né? Uma área de TI como estratégica, ou seja, ligada, interligada, né? Digamos assim, hierarquicamente é a única que está ali abaixo da presidência das empresas, né? E por aí vai. Por quê? Porque tendo em vista que hoje a gente tem muito sistema, né, eletrônico, sistema informatizado que gerencia as empresas, a TI que toma conta dessa parte, que sabe manipular os programas, os bancos de dados e por aí vai, ela tem condições de fornecer informações muito relevantes para tomadas de decisões nas empresas. E por isso que ela está ali bem perto da diretoria das empresas, né? Seja no setor público, seja no privado e por aí vai. Bom, então vamos lá para o nosso conteúdo aqui no slide. Definições, né? Vamos ver a definição de base de dados. Vou ativar a nossa canetinha aqui, né? Então, ó, base de dados é uma coleção de dados relacionados e armazenados em algum dispositivo. Genericamente, pode ser qualquer conjunto de dados, como por exemplo, uma agenda com os endereços de pessoas conhecidas, uma lista de elementos, um livro, apontamentos, né? Qualquer coisa. É uma coleção de dados relacionados e armazenados em algum dispositivo. Três pontos, né? Três aspectos sobre bases de dados, né? Sobre base de dados. Representação é livre, tá? Não tem nenhum padrão. Ou seja, qual padrão que você tem em um livro, uma lista de alguns elementos, né? Uma lista de supermercado, por exemplo, você não tem padrão. É tudo aleatório, né? Essa base de dados ela pode ser em arquivos texto, né? Que é diferente de banco de dados, a gente já vai ver isso. E também temos que às vezes, né, prover informação, ou seja, não é sempre, né? Não tem nenhuma diretriz que fala que uma base de dados é obrigatório prover informações, tá? Bom, vamos passar para o nosso próximo slide, que vai falar da definição de banco de dados. Agora sim a gente chegou no ponto X aqui que a gente precisava. Então, banco de dados, definição, é uma coleção de dados relacionados, os quais são fatos que podem ser gravados e que possuem algum significado. E as diretrizes de um banco de dados, né, obrigatoriamente provém informação. Ou seja, quando você faz as consultas dos seus dados, né, esses dados agrupados, eles te fornecem alguma informação, que por sua vez se torna conhecimento, né? Os dados são representados segundo um padrão, né? Essa parte aqui é bastante importante, né? A gente vai falar de padrão um pouco mais na frente, nas nossas aulas, mas para vocês terem uma ideia, padrão. Vamos entender aquela lista de supermercado lá. É como se a gente tivesse assim uma lista de gêneros alimentícios, né? Na mesma lista, né? Tem subseções divididas, por exemplo, como gêneros alimentícios, material de limpeza, utensílios para casa, né, alguma coisa assim,
Que mais? Limpeza, bebidas, né? Quitandas e por aí vai. O que tiver no supermercado, né? Tudo dividido. O que a gente teria também? A gente teria, de acordo com esse padrão, características, né, desses itens, como por exemplo o peso, a quantidade, né, talvez o valor, né, e isso sim faria parte de um banco de dados, né. Ele teria um padrão para nós, né, uma organização para entregar esses dados na forma de informação. E pressupõe também, por fim aqui, um sistema de gerenciamento, tá? Isso aqui subentende que a gente consegue controlar, ou seja, a gente consegue alterar, a gente consegue inserir, a gente consegue deletar e consultar esses dados. Então isso é, por definição, banco de dados, né? Vamos ver o que a gente tem aqui agora no nosso próximo slide. Bom, as características desejáveis de um banco de dados. Controle de redundância. Muito interessante essa parte aqui da redundância, tá? Vamos fazer um exercício mental, né? Que eu quero que vocês pensem no seguinte. Suponha que você é um funcionário, né? Um colaborador contratado de uma empresa e você cuida lá do banco de dados dessa empresa, né? Suponhamos que é uma empresa de porte médio, né, que gira um capital significativo. Quando eu falo capital, estou falando de dinheiro mesmo, né? E nesse banco de dados ficam armazenados informações financeiras, informações de compra e venda, né, e tudo mais. Então você, enquanto colaborador, né, funcionário da área de TI, né, especificamente que cuidaria desse banco de dados, você teria que fornecer uma redundância, tá, desse banco de dados para o sistema. Por que eu digo isso? Essa redundância ela evita muita dor de cabeça. Por exemplo, tem um vírus muito conhecido, né? Ele não é tão antigo, digamos assim, do tipo ransomware, né? Esse ransomware ele é muito interessante porque ele faz a captura do seu banco de dados, faz a criptografia desse banco de dados de forma que a empresa não consiga, né, decodificar esse banco de dados, cobra uma quantia, né, como se fosse um sequestro, tá? Como se fosse um sequestro desse banco de dados. E aí as empresas que não têm a redundância desse banco de dados, elas terão um prejuízo enorme, né, por não conseguir pagar o que eles solicitaram pela compra dos dados, ou então por não ter a redundância, né, do banco de dados. Outra questão relacionada à redundância de dados. Quando a gente tem uma empresa, né, que faz esses tipos de transações o tempo todo, né, essas transações eletrônicas, armazenamento em banco de dados, normalmente a gente organiza essa redundância de forma que, se um banco de dados der problema, naquele momento ali que está acontecendo a transação, automaticamente esse outro banco de dados assume ali a postura de banco de dados principal, né? É como se fosse na nossa área é muito comum, né, esse termo, como se fosse um backup desse banco, né? Uma cópia desse banco, e aí esses dois bancos funcionam em redundância. É muito importante esse conceito aí de redundância de banco de dados, tá? E o controle dessa redundância, né, gente? É claro que a pessoa que toma conta lá do banco de dados, ela tem que ter total controle do funcionamento dessa tecnologia, tá? Compartilhamento de dados, né? Isso aqui é outra coisa bastante interessante, tá?
Em banco de dados, a gente tem condições de fazer o compartilhamento de determinadas partes do banco, né? Com determinadas pessoas com alguns privilégios. Por exemplo, vamos supor que um gerente tenha acesso a todo o banco de dados, né? E ele consegue excluir, ele consegue editar, consegue inserir novos registros, né? Ao passo que algum outro funcionário de algum outro setor tem acesso apenas à consulta desses bancos de dados. Então é importante fazer essa separação aqui, né? Sobre essa questão do compartilhamento de dados, tá? E também tem, se a gente for olhar tiver uma visão ampla disso aqui, como que eu compartilho esses dados para a parte externa da minha empresa, né? Tem que ter segurança, né? Então é outro fator que a gente tem que ficar atento, porque é como se fosse uma via de mão dupla, né? Como você expõe o seu banco de dados para a parte externa da sua empresa, onde não tem teoricamente segurança, né? Então você tem que ter um controle muito rígido, né? Principalmente no software programado para acessar a sua base de dados, seu banco de dados. Base de dados não, banco de dados, né? Bom, aqui eu já adiantei, né? Falei do controle de acesso aos dados, que a gente tem condições de fazer no esquema de permissões, né? Determinados usuários têm permissões de consulta, de inserção, de exclusão, né? De edição e por aí vai. Múltiplas interfaces, né? As pessoas conseguem acessar esses bancos de dados através de locais diferentes, através de plataformas diferentes, né? Ou seja, podem acessar através de um aplicativo de smartphone, pode acessar através dos computadores da empresa, de casa mesmo, né? Dependendo do que for fazer, né? Então é uma política da empresa mesmo, né? Da empresa que a pessoa trabalha, no caso. Que mais? Representação de associações complexas, né? Essa é uma característica de bases de dados que possuem relacionamentos entre todos os dados. E a gente vai tratar disso um pouco mais adiante, né? Não está na hora ainda, mas a gente vai falar bastante dessas associações que muitas vezes são bem complexas, né? Mas não é nada que vai assustar a gente não, né? Essas associações nada mais são que para a gente fazer um relacionamento entre os dados que entram no banco de dados para facilitar a nossa consulta a esses dados, para eliminar redundância, uma vez que espaço em banco de dados a gente tem que cuidar bem direitinho, a gente tem que planejar bastante essa parte, né? A parte de modelagem desses dados, né? Do banco de dados, para a gente não ter um armazenamento excessivo de informações, tá? Garantia de restrições de integridade, essa parte é muito bacana também, a integridade dos dados, ou seja, você tem que fazer um planejamento do seu banco de dados de forma que a exclusão de um registro seja impedida, né, em algumas situações, ou que essa exclusão também exclua outros itens de outras, como que eu posso dizer, de outras tabelas do banco de dados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem isso aqui. Digamos que a gente tem um supermercado online, né, qualquer comércio online, e aí a gente tem lá o nosso mecanismo, né, o nosso banco de dados que armazena os pedidos dos clientes. E aí essa empresa, esse sistema, ele já roda no mercado, ele tem 5 anos, né, nessa empresa específica. E nesses 5 anos, muitos pedidos foram feitos, né? E tem lá assim um produto que nunca sai de circulação, por exemplo, né? Se alguém quiser fazer alguma coisa indevida ou por engano, né? A pessoa pode ir lá e, por exemplo, alterar o preço desse produto direto lá no banco de dados, né?
E aí vai fazer um estrago muito grande na contabilidade dessa empresa. Por quê? Porque alterou o valor de coisas passadas, de registros, de pedidos anteriores, né? Então, a integridade é uma característica essencial nos bancos de dados que garante que essas informações permanecerão no estado que elas têm que estar, né? Ou, né, do contrário, por exemplo, se vamos supor que a gente tem lá no nosso banco de dados um cliente, né, que fez diversos pedidos, e aí se a pessoa que criou o banco de dados não planeja da forma correta, pode ser que por um engano ou por um ato malicioso alguém exclua um ou mais usuários que já tinham pedidos feitos, né? E esses pedidos geraram cupom fiscal, nota fiscal, foi para o banco de dados do estado, né? Uma coisa mais complexa. E aí alguém consegue deletar esse usuário, né? Seja por engano ou um ato malicioso. E aí? De quem são aqueles pedidos que ficaram lá? Porque a gente tem, quando a gente fala de banco de dados, a gente tem vários lugares, né, espaços de armazenamento para cada coisa. Por exemplo, eu tenho um espaço que eu vou armazenar usuários, né, usuários desse sistema. Eu tenho espaço que eu vou armazenar os produtos desse sistema e todas as características dele, né, por exemplo, preço, quantidade, enfim. Tem um lugar específico para armazenar no nosso banco de dados os pedidos, né? E aí, se tudo isso está relacionado entre si, se essas três coisas estão relacionadas entre si, imagine só você, se eu excluir um usuário daqui, desse espaço, que tem relação com os produtos e com os pedidos. Como que ficaria? Então, a integridade de dados nada mais é que essa segurança que você vai manter os seus dados íntegros, né? De outra forma, né, a gente pode pensar em integridade da seguinte maneira. Por exemplo, se eu tenho um cliente, né, tenho produtos e tenho pedidos. A partir do momento que eu faço a exclusão de um cliente, automaticamente ele elimina todos os pedidos que aquele cliente fez. É uma forma também da gente expressar a integridade dos dados, né? O banco de dados mesmo proveria um mecanismo que faria essa exclusão que a gente chama de efeito cascata, né? Mas isso são em situações bem adversas que não vai fazer muita diferença, né? Mais adiante a gente vai tratar desses assuntos com mais clareza para vocês entenderem melhor, né? Mas o interessante é a integridade dos dados mantém os dados íntegros, né? De forma que as pessoas por atos maliciosos ou por atos não intencionais essa integridade impede das pessoas fazerem causar um problema muito grave no nosso banco de dados, né? Como se fosse um furo, um problema sério, né? Que ia impactar, ia promover uma ação em cadeia. Eu acho que a palavra mais adequada aqui, nesse exemplo que eu estou dando, é essa, uma reação em cadeia. Ou seja, você mexe em uma parte pequena e aí faz uma reação em cadeia gigantesca. Então a gente vai estudar isso aqui mais adiante no nosso curso de banco de dados. E por fim aqui a gente colocou recuperação de falhas, né? Gente, isso aqui é bem óbvio, né? Que a gente está lidando com equipamentos eletrônicos que tem uma vida útil, que tem uma série de recomendações como zelo, né, como manutenções preventivas e por aí vai. Então as falhas, elas evidentemente, né, elas vão ocorrer em algum momento.
E aí esse sistema, né, ele tem que estar preparado para esse tipo de falha, seja uma falha mecânica, seja uma falha lógica, seja uma falha, de repente uma falha de energia, né, uma falha, uma placa, por exemplo, de algum servidor queima, né? Então esse sistema ele tem que estar apto para se recuperar dessas falhas. E um bom caso, né, da gente explorar, né, que tem relação é quem? A nossa famosa aqui redundância, né? A redundância muitas vezes ela garante essa recuperação de falhas, né? E é claro que vai exigir depois uma análise minuciosa, uma análise detalhada, né, do que provocou a falha, para que não venha acontecer de novo, porque como eu brinquei na aula anterior, hoje em dia no meio empresarial, tempo é dinheiro. Então se a sua tecnologia, se o seu banco de dados fica parado, né, sem funcionamento, em determinado período de tempo, a empresa vai estar perdendo dinheiro, né? Literalmente vai estar perdendo dinheiro. Imagina em um banco que uma operadora de cartão de crédito que o banco de dados dela inteiro para, né? É muito complicado, porque os clientes vão começar a fazer as compras, vão dar uma recusa de compra, né? Sei lá, uma falha de comunicação com o banco de dados e por aí vai. Já pensou o estrago que seria, né, que aconteceria? E assim todos os ramos de atuação no mercado, né, de negócio e por aí vai. Então é muito importante a gente memorizar, né, a gente ter em mente essas características que são desejáveis nos nossos bancos de dados, tá bom? Vamos para o próximo slide agora, né? Definição de gerência de dados. É aqui a parte, outra parte, né, tão interessante como as demais, mas aqui, digamos que é o início da nossa, onde a gente vai começar a colocar a mão na massa, né? Então, olha só, a gerência de dados, né, suporte, uma das características dela, né, um dos aspectos é o suporte à extração do conhecimento a partir de banco de dados, de bancos de dados. Ou seja, aquela parte lá que eu comentei com vocês, que o profissional de TI dessa área, ou então as pessoas que desenvolveram o sistema vão lá, fazem relatórios, né, para extrair informações do banco que se tornarão, né, que tornar-se-ão conhecimento de alguma forma para os donos de determinada empresa, seja ela nos órgãos públicos ou privados. Também dão suporte à manipulação de dados, garantindo consistência e integridade desses dados. A integridade a gente já falou, né? A gente já falou no slide anterior que é um aspecto bastante importante. E a consistência é mais ou menos no mesmo sentido, mas depois a gente vai explorar melhor esse conceito. E o terceiro aqui, que é a parte prática do nosso estudo, né, são os SGBDs, que são sistemas de gerência de bancos de dados, tá bom? Vou fazer um parêntese pequeno aqui. Na outra aula, no início dela, eu falei que a gente ia, como que a nossa disciplina estaria dividida, né? Mas eu quero reforçar aqui essa divisão, que a gente vai fazer primeiramente essa parte teórica para a gente entender os conceitos, tudo direitinho, né? Depois a gente vai vir para a parte de modelagem, né, dos bancos de dados, que é uma coisa mais prática, e depois a gente vai colocar de fato a mão na massa, né? A gente vai aprender a criar um banco, a gente vai aprender a criar entidades, né, ou tabelas, a gente vai aprender a inserir registros, deletar, excluir, consultar, editar, né, e por aí vai. Vamos seguir aqui porque ainda tem chão. Então, ó, SGBDs, né, coleção de programas que permitem ao usuário definir, construir, manipular bases de dados para as mais diversas finalidades. Ou seja, o que está falando aqui que os SGBDs fazem? Permite a criação de banco de dados,
permite, dentro desses bancos de dados, a gente criar as entidades ou tabelas, como a gente conhece assim no ramo, né, do desenvolvimento, tabelas de bancos de dados, para fazer o armazenamento, enfim, dos dados de um sistema, né? E os exemplos de SGBDs são MySQL, SQL Server da Microsoft, MariaDB. Aí tem uma série de outros SGBDs, né? Tem um famoso, né, muito robusto, que é a Oracle, né? Inclusive o MySQL, hoje em dia ele é da Oracle, né? Embora ele seja gratuito, a Oracle comprou a MySQL. A gente tem o Postgre, a gente tem o Firebird, né, que são um dos mais famosos aí, né? E a gente tem uma série de outros SGBDs, né, sistemas gerenciadores de bancos de dados. Esses sistemas, eles são assim, depois vocês farão atividade sobre isso, né? Vocês farão uma pesquisa sobre isso, falando sobre as boas características e as ruins, ou seja, velocidade, se é gratuito ou não, espaço de armazenamento, quanto de espaço esses bancos conseguem armazenar, né? Tudo isso é importante na hora da gente escolher uma tecnologia para banco de dados. Ou seja, por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, se um sistema para uma empresa pequena até médio porte, pode ser que o MySQL dê conta, né? Se for uma empresa muito grande, né, que precisa de armazenamento de muitos dados, aí você precisa pensar numa tecnologia mais robusta, né, do nível de SQL Server, né, da Microsoft ou Oracle, né, enfim, por aí. E assim a gente vai caminhando, né? Não precisa preocupar com isso nesse momento, né? Cada coisa a seu tempo. Aos pouquinhos a gente vai se apropriando do conhecimento, dos conceitos, né? De tudo, para a gente escolher a melhor tecnologia para a gente utilizar no futuro próximo aí. Então, ó, nesses três que eu coloquei como exemplo, o MySQL é uma tecnologia gratuita, tá? É um SGBD gratuito e é o que a gente vai usar no nosso curso de banco de dados. O SQL Server, ele é pago, tá? Não tenho certeza se tem uma versão gratuita para teste, alguma coisa assim, mas sempre tem, né? O MariaDB também é um banco mais recente, muito utilizado aí pelo pessoal na área de desenvolvimento. E sobre gerência de dados, né? É isso. Então a gente consegue fazer o gerenciamento das nossas bases através desses SGBDs, que são muitas vezes a nossa interface, né? Muitos deles têm interface gráfica com os bancos de dados para facilitar a nossa vida, né? E nesses SGBDs, né, eu vou falar um pouco mais adiante também, a gente vai usar uma linguagem que se chama SQL, que é Linguagem de Manipulação de Dados, tá? O significado é esse, Linguagem de Manipulação de Dados, ou seja, SQL. Essa linguagem ela tem uma série de padrões, né, para, por exemplo, criação de bancos, de tabelas ou entidades, para inserção, para edição, para deleção e por aí vai. Então, para finalizar aqui esse slide, gerência de dados é isso, né? Promover a consistência, a integridade, né? Com a elaboração de com a modelagem, uma boa modelagem de um banco de dados, né? E através dos SGBDs a gente consegue chegar lá. Depois eu vou fazer uma pequena demonstração prática aqui de um SGBD, né? Que é o MySQL, para vocês verem, mais no final da nossa aula. Então, próximo slide aqui. Definição de um SGBD. Interessante essa aqui. Então, ó, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. É um conjunto de programas de software que permite aos usuários criar, editar, atualizar, armazenar e recuperar dados em tabelas de bancos de dados. É o que eu falei antes.
Dados em um banco de dados podem ser acrescentados, apagados, alterados, classificados usando um SGBD. Ou seja, ele facilita a nossa vida quando eu falo naquela parte que eu mencionei aqui sobre extração ou consulta, né, de dados de um banco, de um determinado banco. Ou seja, se o seu chefe lá te pede, olha, eu quero saber quanto que a gente vendeu hoje, por exemplo, em um supermercado, quanto a gente vendeu esse mês, será que isso tem relação com o clima, né? Vamos supor que com esse calor todo que a gente está vivenciando agora, né? No mês de setembro e outubro, né, de 2020, importante registrar isso, com certeza aumentaram as compras de itens, né, como por exemplo umidificadores, ar-condicionado, essas coisas todas que amenizam um pouco, né? Então é importante, né, a gente, enquanto manipuladores de dados, digamos assim, né, operadores de SGBDs, é importante a gente saber fazer essa filtragem, esse levantamento de informações, né, para as empresas, né, que porventura a gente vier a trabalhar. Se fosse um empregado em uma grande organização, né, vamos lá por exemplo, a informação sobre você provavelmente seria armazenada em diferentes tabelas que estão ligados entre si. É aquela questão lá que eu comecei a falar para vocês de relacionamento entre tabelas. Aquela questão que cada informação tem o seu lugar em um espaço no banco de dados, né? Por referência cruzada dessas tabelas, alguém poderia mudar o endereço de uma pessoa em uma tabela e ela seria automaticamente refletida para todas as outras tabelas, né? É a questão lá da integridade também que eu falei para vocês, tá? Não vamos preocupar muito com isso aqui agora, tá? Vamos entender o conceito, né, a definição aqui de SGBD, né, de gerência de banco de dados. Dito isso, vamos lá. Como entender visualmente os SGBDs, né? Então eu peguei essa imagem aqui na internet, né, para vocês entenderem mais um pouquinho como funciona os nossos SGBDs, né, que eles estão aqui, e a gente pode ter várias bases de dados, bases não, bancos de dados, né? A gente vai usar bastante esse termo daqui em diante, que são bancos de dados. Então eu posso usar vários SGBDs para acessar os nossos bancos de dados, tá bom? Para o nosso curso eu escolhi o MySQL, que é uma tecnologia muito utilizada em larga escala, né? Sobretudo para sistemas de pequeno e médio porte, até sistemas de grande porte, né? O MySQL ele melhorou bastante nos últimos anos e aí a gente vai usar ele, a gente optou por usar ele. O próximo slide aqui, né? Como eu estava falando para vocês, uma visão mais ampla, né? Eu trouxe aqui para vocês sobre o alcance de um banco de dados. Quando a gente tem uma organização muito grande, uma empresa muito grande, geralmente essas empresas, né, por exemplo, montadoras de veículos, empresas multinacionais, né, elas contratam geralmente um ERP, que seria um sistema integrado de gerenciamento, né, empresarial. E esse ERP, ele, para vocês terem uma ideia, olha só, ele dá suporte em todas as áreas, ou seja, contabilidade, financeiro, RH, né, recursos humanos, toda a parte de produção dessa empresa, serviços, né, compras ou aquisições, até lá na vendas, né? Então vamos pensar aí uma grande montadora de veículos, por exemplo, a Ford. A Ford com certeza tem um ERP, né? A Ford, a Fiat, né? A Chevrolet, a Volkswagen, né? A Honda, todas essas empresas grandes, né? Multinacionais, não sei se seria bem o termo multinacionais, né? Mas empresas muito grandes.
com certeza elas têm esse tipo de sistema. E esse tipo de sistema, para atender uma empresa assim, em todas essas áreas, imaginem só quantas e quantas tabelas para armazenar dados um sistema desse deve suportar, né? Deve comportar. Então, seria uma tecnologia, um banco de dados muito robusto, né? Geralmente o pessoal usa Oracle ou então SQL Server, né? Não excluindo todas as outras opções de bancos de dados que a gente tem no mercado hoje. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, né? Como que funciona o alcance de um banco de dados em uma empresa de pequeno, de médio, de grande porte, né? Começa lá na produção, depois vai para vendas, tem a parte do marketing, né? Tem a parte dos serviços, né? Essa produção aqui, ó, quando a gente pensa em produção, é aquela linha de produção mesmo, né? Vamos pegar aí o exemplo da Ford, seria uma linha de produção onde as pessoas têm as peças, vão montando, né, fazendo os testes e tal. E isso está relacionado aqui com a compras, né? Que está relacionado com a compras, está relacionado com a contabilidade da empresa, que está relacionado com o financeiro, né? Que está relacionado com as vendas, tá? Então é uma estrutura bem complexa, né? Que a gente e que está relacionado também, essa parte aqui de serviço está relacionada com RH, né? Esse RH aqui que são recursos humanos está relacionado com produção, por aí vai, né? Na verdade o RH ele está em todas as áreas aqui, se a gente for pensar, né? Porque em todas as áreas tem pessoas, né? E o RH ele controla, faz a gestão das pessoas. Só para vocês verem quanto é importante um banco de dados em uma empresa, tá? Bom, aqui está algumas referências, né, do que eu usei para nossa aula e chegamos ao fim dessa apresentação de slides, tá bom? Deixa eu descartar aqui para a gente passar para as partes práticas. Trouxe aqui mais uma figurinha para vocês do ERP, né? Para vocês verem como é a nossa visão. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa empresa, né? Tem a indústria de comércio e serviços, hotelaria, agro, sindicatos, transportadores e por aí vai. O ERP está aqui na parte central, né? Com todas aquelas áreas que cercam ele, que a gente viu na imagem anterior, né? E ele faz essa conversa com diversas outras áreas, inclusive áreas externas da empresa, né? Então, o banco de dados, pensa num banco de dados que tem que ser projetado para um ERP, né? E pense também, né, você que está assistindo a aula, que você pode vir a fazer parte de uma equipe, né, que vai construir esse tipo de sistema complexo, tá bom? Aqui tem outra área também que eu separei para vocês, que a gente chama de Business Intelligence, né? Ou BI, né? Que o pessoal chama bastante de BI, que é nada mais, nada menos que inteligência de negócios, né? Essa inteligência de negócios seria relatórios, né, informações advindas de um banco de dados que passam por processos muito sofisticados de tratamento, né, dessas informações para fornecer relatórios bastante assertivos, né, do ponto de vista de análise de mercado, de produção, de vendas, né, de tendências, né? Para quê? Para que os diretores de empresas, né, tomem decisões a partir dessas informações levantadas dos bancos de dados, né? Outra imagem aqui que a gente tem, né? Essa aqui é a parte de BI, né, em relação aos produtos, às indústrias, vendedores, né, competidores do mesmo ramo de mercado, o marketing, né, que o pessoal costuma brincar aí que o marketing é a alma do negócio, né. Então é uma série de decisões que as pessoas tomam em relação a dados, né, a partir aqui, é claro, desse contexto de BI, ou seja, inteligência de negócios, tá? Que é uma área que vale a pena ser explorada, uma área de banco de dados muito interessante.
Deixa eu ver se tem mais outra imagem aqui pra gente explorar, acho que não. E agora eu preparei aqui para vocês uma parte prática, né, de banco de dados, né? Deixa eu ver se dá para aumentar a fonte aqui, só pra gente, deixa eu ver, padrões, deixa eu ver se é aqui, fonte, deixa eu aumentar um pouquinho a nossa fonte, não sei se dá para colocar a cor, dá para colocar a cor, não, a cor do fundo tem que ser preta, e cor do texto, não sei se dá, hein, geralmente é em fonte. Bom, vamos deixar assim. Então vamos lá. Parece que não fez efeito. Padrões. Layout. Opções. Bom, enfim. Bom, aqui eu abri uma janelinha, eu já estou com um banco de dados MySQL instalado, né? Vou fazer um login aqui nele, vou digitar MySQL -u, que é o usuário, e vou colocar o usuário root, né? Que é o usuário que tem maior privilégio no banco de dados. Deixa eu ver se... tá. Não está funcionando porque não está rodando ainda, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se ele está funcionando agora. MySQL. Acesso negado. Sem password. Não tinha testado antes, pessoal, então... agora sim. Quando você não dá o comando exato, ele faz isso aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu estou dentro do meu MySQL já, né? E eu vou pedir para exibir os meus databases, né? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bancos de dados, tá? Bases de dados. Vamos entrar em uma delas aqui para vocês verem que eu estava fazendo os testes. Então eu vou colocar use programador web, né? Sempre com um ponto e vírgulazinho ali no final. E vou dar enter. Então, database selecionado, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar para exibir algumas tabelas desse banco, né? Eu vou dar um comandinho aqui, vou falar para exibir as tabelas que tem nesse banco de dados. Então, show tables. Olha só. Então a gente tem algumas tabelas, né? Esse aqui são os nomes das tabelas. Eu tenho uma tabela pessoa, uma tabela T1, T2, tabela itens, pedido, pessoa, produtos, né? Usuário. Então eu vou fazer um comando aqui para selecionar algumas informações para a gente ver como que isso vai ser exibido, como que está organizado. Vocês lembram lá da aula anterior que eu falei do conceito de lista telefônica? Que cada linha tinha um registro, né? E cada linha tinha um registro tipo nome, endereço e telefone. Então vamos lá. Select from TB pessoa, ponto e vírgula, e tá aí alguns nomes pra gente brincar, tá? Tava fazendo testes aqui esses dias, né, para preparar o conteúdo da disciplina, e aí já é alguma partezinha prática para vocês verem, né? Eu acho que todo mundo espera, né, de uma disciplina ver coisas práticas para não ficar aquela coisa mais desmotivadora, né? Então tá aí um pouquinho da nossa brincadeira aqui no nosso banco de dados, né? Show tables. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos fazer um comando aqui também para exibir alguns produtos. Produto, né? Então aí a gente tem aí alguns produtos, né, que a gente cadastrou aqui para fazer uma prática bem bacana aqui ao longo da disciplina. E pessoal, vamos finalizar a nossa aula aqui, né? Na próxima aula vai ser teórica também, tá?
A gente vai explorar alguns outros conceitos relacionados a banco de dados e mais adiante a gente vai para as outras etapas, que vai ser a modelagem, né? A gente vai aprender a modelar um banco de dados e também lidar com essa parte prática de banco de dados, né? Criar, excluir, inserir, por aí vai. Tá joia, pessoal? Então, até a próxima aula.